Boa noite, pessoal. Tudo muito bem? Como ele falou, meu nome é Bruno. Vocês já estão acostumados, já me conhecem. Eu estou sempre ali filmando as palestras. Já estive aqui uma vez para falar sobre o Brasil. E hoje, novamente, a casa me dá essa oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Espero fazer uma boa conversa, um bom encontro, para que a gente possa sair daqui mais esclarecido. O tema da palestra de hoje é justamente o nosso feriado, né? O que era o feriado de hoje, vocês sabem? Finados, né? Finados é o dia do que? De homenagear a quem? Pois é, de homenagear os mortos. Antes da gente começar a nossa conversa, tem alguém que está indo a uma casa espírita pela primeira vez? Alguém que está indo pela primeira vez a uma casa espírita, nunca entrou antes? Alguém que está vindo à nossa casa aqui pela primeira vez? Eu espero, no fundo do coração, poder falar para todos, para as pessoas que estão aqui já há bastante tempo, para as que estão chegando agora, qualquer idade. O meu objetivo da noite é que a gente saia daqui todo mundo tendo a mesma compreensão, o mesmo entendimento, compreendendo exatamente o que o Espiritismo quer passar, tá? Então, para a gente poder fazer essa conversa, eu vou precisar da ajuda de vocês. É uma conversa mesmo, tá? Eu quero que vocês participem, conforme eu for fazendo algumas questões, me ajudem, respondam, tá? E se tiverem qualquer diferença, ou qualquer crítica, ou qualquer outra opinião, por favor, levanta a mão, fala para mim que a gente tenta explicar de novo, ou tenta considerar o que está acontecendo, tá bom? Combinado? Então tá bom. A gente tem que lembrar que o Espiritismo é justamente isso, né? Uma doutrina de questionamento, de aprendizado. Então é isso que nós vamos tentar na noite de hoje. Então vamos lá. O que vocês acham? Que Deus queria para os novos corpos, né, na hora do nascimento, novas almas? Ou será que nós somos espíritos imortais que recebemos novos corpos quando nascemos? O que vocês acham? Sim, espíritos imortais, ou nós recebemos a alma na hora que o nosso corpo encarna? Isso. Vocês me ajudem, gente. Vamos lá. Hoje é uma conversa, não é uma palestra, tá bom? Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Então agora a gente já sabe que nós somos espíritos imortais, certo? Vamos guardando as informações. Será que a gente precisa mesmo reencarnar? Será que no nosso estado evolutivo é necessário estar em contato com a matéria, convivendo com outros seres igual a nós, tendo essas dificuldades, conflitos que todas as nossas vidas têm, percebendo o mundo com os nossos sentidos? Ou será que isso não seria necessário? Vocês acham que é necessário, então? Sim. Legal. Então a gente já tem dois conceitos, que é necessário, né, reencarnar sempre, e que nós somos espíritos imortais. Então, se a gente compreende isso, então a nossa jornada como espíritos imortais não termina, correto? E na hora que chega ao final da nossa vida, a nossa jornada segue em frente, né? Nós somos espíritos imortais afinal, então essa não é a nossa última vida, certo? Legal. E a nossa individualidade como pessoa? Será que eu, Bruno, será que isso termina quando eu morro? Será que isso está no meu cérebro físico? Será que isso está no meu espírito? Vai seguir junto comigo conforme, né, eu seguir adiante na minha jornada? O que vocês acham? A gente não lembra, mas está ali, né? Então, quando a gente desencarna, nosso cérebro era só um meio de contato com o nosso espírito, tá? Todo mundo tem esse entendimento de que o espírito é que guarda todas as informações, lembranças,
Oi? Boas e ruins, a gente guarda tudo, né? Não está no cérebro, está no espírito, tudo isso, memórias, né? Legal. Se a gente não perde a nossa individualidade, será que a gente pode continuar no mundo espiritual também aprendendo, também evoluindo, também se aprimorando? De acordo com o filme, o livro, né? Primeiro o livro, mas para quem viu o filme, de acordo com o nosso lar, sim, né? O André Luiz desencarna após ser socorrido, após, né, ir para a colônia espiritual, ele passa a aprender bastante coisa, passa a ser tratado, passa a evoluir também, né? Acho que até mais rápido do que em algumas coisas, né, em alguns conhecimentos mais rápido. Mas é importante, a gente consegue também evoluir enquanto a gente está no mundo espiritual. Se a gente continua com a nossa individualidade, continua aprendendo no mundo espiritual, então a morte não existe realmente, né? O que vocês acham? A gente já chegou à conclusão de que nós somos espíritos imortais. Chegamos à conclusão de que a nossa individualidade segue conosco, que essa jornada não acaba aqui. Então a morte de verdade não existe, certo? O que vocês acham? Mas isso é um ponto que você deixa as pessoas que você conhece fora, que você passa. Sim, mas morte de desaparecer, né? Não existe, né? Oi? Só uma passagem. Só uma passagem. Se então a gente não morre verdadeiramente, por que muitas vezes muitas pessoas entram em desespero quando nossos entes queridos partem, né? O que será que leva, que sentimento move essas pessoas que estão tão tristes, tão desesperadas? O que vocês acham? Eu acho que não tem um entendimento do que está acontecendo, né? Acho que morreu, acabou. Sim, também, a falta de compreensão. O que mais vocês acham? Muita gente pode dizer amor, saudade. O que vocês acham? Saudade? O que mais que vocês acham? Muito bom. Eu ia perguntar exatamente isso. Será que vocês... será que a gente não pode substituir todas essas qualidades que a gente colocou, esses sentimentos que a gente colocou, não só um apego, muitas vezes culpa por não ter feito o que poderia enquanto eles estavam vivos, por não ter dado atenção suficiente, por estar apegado? Pois Eu não? estava lendo um livro exatamente sobre isso. E se resume na falta de fé. Também, né? Porque se a gente tem fé que um dia a gente vai se reencontrar, sim, não há necessidade de desespero. com certeza. Foi o que a senhora falou, né? Falta de conhecimento, de compreensão, né? É verdade. Então a gente também, por estar aqui dentro da doutrina espírita aprendendo também, somos pessoas bastante privilegiadas por estar tendo esse conhecimento, né? Essa oportunidade de saber o que está acontecendo. Vamos ver aqui. Será que a gente compreende bem a morte da forma como ela deveria ser compreendida? Não, né? A morte é complicado. A gente tem um grande desenvolvimento intelectual, mas será que psicologicamente e emocionalmente nós estamos preparados para ela? Será que nosso desenvolvimento emocional, espiritual, acompanha o nosso desenvolvimento intelectual? A gente precisa trabalhar bastante isso, né? A gente está longe, precisa crescer muito ainda. Eu vi uma frase bastante interessante que diz o seguinte: embora o entendimento esteja na mente que a morte é só uma passagem, o coração responde diferente. No caso, a frase diz coração, mas a gente sabe que é o nosso emocional, né? Nossos sentimentos. Isso não está propriamente no coração, também está, né, na nossa cabeça, mas fica ali para a gente pensar. E a gente chegou ali à conclusão de que muito é o sentimento do apego. Será que essa energia do apego é boa? Será que é uma energia que traz para quem foi embora boas vibrações, boas consequências? Não, né? O que vocês acham, gente? A gente tem que parar de aceitar as coisas passivamente. O doutrina espírita questiona. Então vamos lá, vamos participar comigo, tá bom? Então,
Para a gente, para a pessoa que partiu, não faz bem, né? Ela acho que fica, né, presa a gente, fica se sentindo na obrigação de tentar ajudar de alguma forma, não consegue seguir adiante de forma verdadeira. E para quem fica, essa energia do apego é boa? Não, né? A gente se coloca numa posição de tristeza recorrente, acaba caindo em estados muito mais profundos e muitas vezes chegando até a conclusões, atitudes desesperadas que não deviam. Mas vamos voltar ao nosso tema da palestra. E o dia de finados, o que será que a doutrina espírita diz sobre isso? A gente já compreendeu que nós não morremos verdadeiramente, que muitos sentimentos envolvidos nessa tristeza se devem ao apego. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, essa é realmente reflexiva. Será que o dia de finados é importante para quem partiu ou para quem ficou? Eu acho que para quem ficou, será que é uma forma de demonstração? Né? Dizer, olha, estou lembrando, né? O que vocês acham? Então, foi convencionado dessa forma. Para quem ficou, né? É muito mais importante. E atingindo bastante para quem partiu, porque é nesse dia que muita gente, como você falou, lembra, chama em alguns momentos, então atinge eles também. Esse dia é muito, até para eles é um dia assim meio tumultuado, porque se a gente em pensamento, em sentimento, a gente consegue atingir eles no dia a dia, imagina no dia de hoje que se reúne um monte de gente. Uma corrente. Exatamente, é uma corrente assim. Eu ouvi, a minha esposa falou esses dias, quando a gente estava conversando sobre a palestra, ela falou uma frase interessante, que é como se fosse uma data marcada para o encontro, né? Então, os dois lados já sabem que vai ser nesse dia que vão ser lembrados, que vão ser homenageados, vão receber boas energias. Mas a gente tem que pensar com calma em tudo como é que a gente vai fazer essas coisas, né? Mas vamos continuar. Vamos recorrer então principalmente às obras básicas do Espiritismo, a primeira obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, que começou a dar fundamento para a doutrina que a gente hoje frequenta. Então Kardec era uma pessoa, a gente já sabe, né, uma pessoa bastante questionadora, e ele fez muitas perguntas aos Espíritos, 1018 perguntas aos Espíritos. Então, na pergunta 320 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos Espíritos o seguinte: os Espíritos são sensíveis com a lembrança daqueles que gostavam e que ficavam na Terra? E a resposta dos Espíritos foi a seguinte: sim, muito mais do que os homens podem supor. Se já são felizes, essa lembrança aumenta ainda mais a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio, né? Então, a gente lembrar das pessoas que já partiram é importante, faz bem para eles, né? Seja em qual condição evolutiva eles estiverem, vão receber essas orações, essas boas energias. Kardec não se contentava com a resposta, né? Ele foi virou, 321. O dia de comemoração dos mortos é para o espírito mais solene do que outros dias? Eles ficam felizes ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? A resposta é assim: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem em outro dia qualquer. Então, como você tinha falado, será que em outro dia, se a gente pensar nessas pessoas, eles não recebem a nossa energia só no dia de finados? Recebem, recebem sempre. Kardec não fica satisfeito, né? 321A, mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto das suas sepulturas? A resposta é: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque também é em maior número em tais lugares das pessoas que o chamam pelo pensamento. Então ali, nesse dia, especialmente, muitas pessoas vão ali pensar, ali, colocar flores, então eles acabam indo até ali porque a quantidade de pessoas é maior, mas poderiam ir a qualquer outro lugar, né? Kardec continua
a interrogação. Na 322, os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, também comparecem ao cemitério, lamentam por não encontrar amigos que se lembrem deles? E a resposta é: que lhes importa a terra? Eles apenas se prendem a ela pelo coração. E se aí não há amor e ninguém mais se lembra deles, nada mais existe que o prenda à terra. Eles têm para si o universo inteiro. Então a gente sabe que o mundo espiritual é enorme, infinito. Por que eles vêm aos cemitérios? Por que eles vêm às casas das pessoas? Porque os sentimentos emanados ali são sentimentos de amor. Então, se não tem amor, ou se a pessoa usa esse dia só como demonstração social de que estou fazendo alguma coisa, estou colocando uma rosa porque é a minha obrigação, necessariamente não tem ninguém visualizando isso. E na questão 323, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que ele faça por essa pessoa em casa? E a resposta acho que é fundamental para o nosso estudo hoje. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta fundamental. E eu deixo uma reflexão. Vamos pensar agora. Quero que vocês me respondam. A gente tem saudade. A saudade é normal. E a gente tem que lembrar das pessoas sempre da forma mais feliz possível. Procurar lembrar com dor, com tristeza, causa energias de apego. Com essas energias também fazem com que os espíritos que estão lá do outro lado se ressintam. Será que a gente já conseguiu ter alguma conclusão, chegar a alguma conclusão se o dia de finados para o espírito é diferente ou não? Tem alguma diferença para as pessoas de outras religiões? O espírito ali falou sobre a prece. Então eu vou falar uma coisinha sobre a prece. O dia de finados deve ser visto então como mais um dia que devemos elevar o nosso pensamento a Deus, orando fervorosamente por aqueles que já partiram, para que essa prece, feita sempre de coração, seja um alívio para aqueles que nós amamos e já partiram para a pátria espiritual. A prece está entre os maiores bens que podemos fazer em benefício daqueles que já partiram, mas não precisa ser apenas uma data do ano. Se quem partiu já está na condição de sofrimento ou de perturbação, a prece será de grande benefício. Então, vamos lá. Isso significa que os espíritas não vão ao cemitério? Isso tudo que eu falei? Não. Pois é. Não significa nada disso, né, gente? Significa que em qualquer lugar, em qualquer data do ano, a oração faz bem àqueles que amamos. Quando é feita de coração. Significa apenas que não é necessário ir ao cemitério fazer essa homenagem. Necessário não, mas às vezes as pessoas precisam, né? Às vezes as pessoas precisam. Então o que elas têm que fazer no dia de finados? Perguntar exatamente, para o seu coração. É o seu coração, o seu entendimento, a sua compreensão, o seu sentimento naquele dia que vai fazer toda a diferença. Se ela achar que não é necessário, puxa vida, não gosto, vou fazer uma oração bem intensa aqui de casa, será que vai adiantar? Será que vai ser o suficiente? Será que eles vão sentir? Com certeza, né? Mas se ela achar que tem que ir ao cemitério, que é uma demonstração que ela gosta de fazer, que é uma coisa importante para ela, para quem já foi, ela pode chegar aí até lá e colocar uma flor. Precisa fazer isso só no dia de finados? Com certeza não, né, gente? Todos os dias a gente, na hora da nossa oração final, no dia do nosso evangelho no lar, se a gente tem alguém muito, muito caro que foi embora, que a gente sente falta, por que não pensar nessa pessoa? Mas pensar com amor, pensar, nos momentos alegres em que a gente viveu com ela, não na tristeza por ela ter partido, não, em coisas desse tipo, mas pensar na alegria toda de ter vivido os momentos com ela e mandar uma oração, mandar boas energias, pedir que ela siga o caminho dela, siga sempre firme,
Acho que esse é o mais importante. O que vocês acham? O dia de finados para o espírita não é um dia diferente, mas é um dia especial também, porque a gente homenageia quem já foi antes da gente, que vai provavelmente nos receber quando a gente for embora. Então, é um dia também de homenagens, um dia também de parar para pensar em tudo que a gente estuda e vem estudando ao longo da doutrina espírita, né? E como são realmente as coisas. Eu espero realmente, pessoal, que a conversa tenha sido boa para vocês. Espero ter falado uma linguagem o máximo acessível possível, tá? O meu objetivo é sempre poder atingir e falar com todos, não deixar essa conversa muito superficial, e colocar sempre a base da doutrina espírita, que é realmente a nossa pedra fundamental, o que a gente tem que observar. Para finalizar, eu vou colocar uma música para vocês. É uma música que meu irmão adora. É uma música que eu vou dizer assim, não usual, tá? Para casa espírita. Mas espero que vocês prestem bem atenção, além da sonoridade, lógico, da música, que é fantástico, na letra que a música tem, tá? A letra, eu editei o vídeo, coloquei a letra bem no meio. Espero que todo mundo consiga ver, tá? Que todos vocês consigam ver, e que vocês percebam essa música como uma oração quase. Eu já falei isso para a Vanessa, eu quero que o dia que eu for embora, se ela ainda estiver viva, que ela coloque essa música no velório, na hora de dar aquele cremado no corpo. Pode tocar, não tem problema, porque hoje em dia essa música representa o que eu entendo a respeito da vida, tá? Eu só preciso dar uma explicação bem rapidinha sobre algumas coisas e sobre o que a música diz. Esse CD da banda é um CD que a gente chama de CD conceitual, então é uma história, ela vai do início ao fim contando uma história. Essa música é uma das últimas músicas do CD. Então a história é mais ou menos assim. É um rapaz chamado Nicolas que começa a ter sonhos com uma mulher, começa a ter sonhos recorrentes com uma moça que está pedindo ajuda, que está conversando com ele. E ele vai procurar ajuda, né? Como a gente faz quando a gente está com problemas desse tipo. Então ele foi procurar ajuda. E no final ele descobre que essa moça com a qual ele anda sonhando é uma vida passada dele mesmo, né? Então seria uma vida passada dele, tentando explicar algumas coisas com as quais ela acabou lidando, para que tenha uma melhor compreensão. Nesse momento, nessa música especificamente, é a hora que ele entende tudo que ela está tentando dizer e compreende que existe vida além, que a morte não existe, e que tudo, como a gente entende, tem essa compreensão que a gente entende agora, de que tudo isso é só uma passagem, é só mais um caminhar, tá? Eu espero que vocês tenham realmente gostado e que gostem da música. Como eu falei, ela é meio não usual para uma casa espírita, mas muitas vezes eu já ouvi gente falando que música específica, música X é música mais espiritualizada, música Y não é. Isso é para a gente ver que quando a verdade realmente está na hora dela aparecer, ela aparece em todos os lugares. Então, em todos os lugares as mensagens aparecem e a gente pode absorver da melhor forma possível. Como eu falei, eu espero que vocês tenham tido satisfação em estar aqui mais nessa noite. Muito obrigado, muita luz para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada.